Fala pessoal, para quem está chegando aqui no canal, meu nome é Agostinho Risso e nós falamos aqui sobre gestão, projetos e análise de negócio. O tema de hoje, gente, é estruturação de plano de projeto. Então é muito comum a gente lidar com essa dúvida, né? O que eu preciso para o meu projeto estar bem planejado, para o meu projeto ser bem gerenciado, quais artefatos de gestão eu preciso criar? E a resposta é depende da sua capacidade de prever, do que você está fazendo, do ciclo de vida do escopo, do ciclo de vida do seu projeto, da sua empresa, né, de uma série de coisas, inclusive até a capacidade de gestão que as pessoas que estão dentro desse projeto têm para usar os artefatos de gestão, e aí você vai ter demandas específicas, né, coisas que você vai ter que fazer para adaptar o seu projeto ao objetivo, ao contexto do negócio e às pessoas que estão nele principalmente, tá? Então a primeira coisa que é importante entender é que não existe estrutura perfeita, não existe um modelo perfeito, né, de plano de projeto que se enquadre a todos os contextos. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas já de certa forma sabe, porque precisou gerenciar projetos diferentes e entende que isso precisa ser feito, né? Adaptação, o famoso tailoring, que o PMBOK fala bastante. A segunda coisa é a seguinte: você, apesar de entender que não existe uma estrutura perfeita, sabe que existem processos, né? Existem boas práticas e existem várias referências que trazem isso para você. Então, o PMBOK 6, o IPMA, né, que tem lá o ICB, que é a referência de competências, o PACE2, enfim, existem várias referências de boas práticas. E o que a gente vai usar aqui, né, para passar esse conteúdo é a referência do PMBOK 6, que diz lá no seu processo 4.2, no tema integração, né, na área de conhecimento de integração, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Você vai entender que o resultado desse plano é a estrutura do seu plano de projeto. Ou seja, você vai entender, eu vou precisar definir o escopo, né, de uma maneira X, eu vou precisar criar um cronograma, eu vou precisar de orçamento, eu vou precisar de plano de aquisições e a gestão de stakeholders, partes interessadas e a comunicação, entende? Então, a execução do processo, desenvolver o plano de gerenciamento de projeto vai te entregar essa estrutura, tá? E você vai entender de fato qual que é a estrutura ideal para o seu plano de projeto, para você gerenciar o seu projeto só depois de você realizar esse processo, né? Então, se você for analisar esse processo, ele tem uma grande coerência. Você vai precisar do termo de abertura, que é um documento de iniciação ali, que vai dizer quem que é o gerente do projeto, por que esse projeto precisa existir, né? Quais são as premissas, as restrições iniciais, né? Os benefícios que esse projeto está entregando, eventualmente um business case, né? Que diz ali o contexto dentro daquele negócio que agrega, né, para que aquele negócio, aquela organização entregue a sua estratégia. No termo de abertura você pode ter informações iniciais que vão descrever o que aquele projeto de fato precisa fazer e autoriza o gerente a começar a planejar e gerenciar. Outras coisas que entram são saídas de outros processos. Por quê? Porque, eventualmente, durante a execução dos processos de gestão de projetos, você vai precisar rever a sua estrutura de plano de projeto. Por isso que você precisa de saídas de outros processos, retroalimentando isso, entendendo que o seu plano não é algo feito na pedra, é algo adaptativo, dinâmico, mas com uma mudança estruturada, gerenciada. Tá? Outras questões que integram, né, o seu plano de projeto são os fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Então, isso é uma coisa que permeia o PMBOK, que é o seguinte: fatores ambientais da empresa são contextos dentro da empresa que você não tem como mudar. Ou seja, eventualmente uma estrutura organizacional, uma maneira das pessoas de gerenciarem projeto, ou seja, um software ali que você vai precisar usar, entende? São coisas que fazem parte da empresa e precisam necessariamente estar no contexto do seu projeto. Se você não entende muito bem os fatores ambientais da empresa, você pode ter problemas porque o seu projeto não vai se encaixar naquele contexto. O PMA, né, no Guia de Competências, traz toda uma estrutura de competências de perspectiva para você entender sobre o contexto, entender como fazer o contexto beneficiar os objetivos do seu projeto. É bem bacana. Né? E uma outra questão são os ativos de processos organizacionais, coisas que você pode usar ou não. Então, aquela organização já fez projeto, ela tem modelos de plano, as pessoas que gerenciam o projeto, como que elas fazem? Né? Então, você precisa usar isso para daí utilizar, né, a opinião especializada, como ferramentas técnicas, né? Poxa, quem aqui que pode me ajudar? Quem que está fora? Né? Vou agregar opinião especializada tanto em método quanto em conhecimento técnico para o meu plano de projetos ter uma boa estrutura. Né? Vou coletar dados, vou ter habilidades interpessoais para relacionar com pessoas e fazer reuniões para que esse seja um plano, acima de tudo, inteligente, que várias pessoas criem, né, eventualmente, né? Não todas as pessoas que vão trabalhar no projeto, mas pessoas-chave,
você faça uma coisa de maneira colaborativa e faça com que a inteligência de uma pessoa e outra pessoa somadas seja maior do que 2, né? Quando se fala de pessoas, 1 mais 1 é maior do que 2 sempre, tá? E aí, quando você executa isso, né, você vai sair com a estrutura de plano de projeto. E aí, uma dúvida muito comum é o seguinte: o que é plano de gestão, o que é documento de apoio e o que são coisas referentes ao método de gestão de projetos da minha empresa, né? Então, são coisas específicas e é importante, né, um exercício importante você fazer essa separação. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e comentar agora por cima, é o seguinte: existe uma estrutura que a gente usa aqui na empresa, é uma estrutura sugerida, que pode ser adaptada para vários contextos de projeto. Eventualmente, se ele é preditivo, você consegue prever bastante coisa, ou se ele é adaptativo ou híbrido, né, que você precisa ali planejar anos sucessivas, e quando você planeja de maneira híbrida, você pode ter um cronograma ali em Gantt, prevendo que aquilo vai começar num momento e terminar em outro, mas as tarefas específicas você quebra e gerencia em Kanban, em sprints, seja, né, a forma adaptativa que você achar que melhor se adequa ao seu cenário. Então, uma estrutura, por exemplo, que compõe documentos, né, como quais? Termo de abertura, um documento que deriva do seu projeto, né? A especificação do escopo é um outro documento, a estrutura analítica do projeto são documentos que vêm da onde? De um plano de gestão do escopo. Então, por isso que essa estrutura sugerida ela é composta por documentos e por planos de gerenciamento. Então, é importante entender o que eu vou usar para gerenciar meu escopo. A gente sugere, por exemplo, um plano de gestão de escopo, uma especificação de escopo e uma estrutura analítica do projeto. O que eu vou usar para gerenciar o meu cronograma? O plano de gestão do cronograma. Ou seja, não é recomendável você simplesmente criar um cronograma e não documentar, não deixar em algum lugar descrito como que aquele cronograma foi criado. É só o GP que vai criar ou outras pessoas vão contribuir dependendo da parte do escopo que você precisa quebrar em cronograma, entende? Então, isso é importante, né? Você ter um plano de cronograma e um cronograma em si. Uma outra coisa fundamental é o plano de gestão de custos. Se você vai gerenciar custos nesse projeto, às vezes você não gerencia, não tem problema nenhum. E o plano de gestão de custos, ele traz o que para você? Por exemplo, um orçamento de projeto, ele pode trazer uma estimativa de custos, né? O plano de riscos, por exemplo, ele pode criar um registro de riscos. E aí você entende, uma coisa é o plano, né, como o risco vai ser criado, quais vão ser as categorias, quem vai participar da análise quântica ou qualitativa de risco. Outra coisa é o registro de riscos em si, que tem ali quais são os riscos que vão ser gerenciados no seu projeto, né, a probabilidade, a tendência, né, se vai ter uma tendência alta de acontecer ou essa tendência baixa. Esse risco ele aumenta a probabilidade com o tempo, ele diminui, quem que é o responsável, qual que é o gatilho que registra que esse risco de fato, por exemplo, virou um problema. Então, são coisas que estão no seu registro de risco, mas essa estrutura está onde? No plano de gestão de riscos. Então, vou colocar aqui na descrição do vídeo uma estrutura sugerida de 18 partes, né? Que tem ali documentos e planos de áreas de conhecimento diferentes. Então, você vai ter escopo, cronograma, custos, né? Qualidade, recursos, riscos, aquisições e partes interessadas. Beleza, gente? Então, vou colocar aí, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comenta aí como vocês fazem os seus planos de projeto. E se vocês gostaram, considerem compartilhar o vídeo, curtir e assinar o canal. Um grande abraço.